Para o programa Reforma Casa Brasil, que vai oferecer linha de financiamento para famílias que já possuem imóvel e que enfrentam problemas estruturais ou necessidade de ampliação. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo a cerimônia de lançamento do programa. Veja com a gente. Neste momento, será exibido o vídeo do Ministério das Cidades. Com esse crédito aí do governo, né, a gente espera que mais, né, as vendas e cresçam, e nós que somos dessa área do comércio de construção, né. Vai melhorar bastante, não só para eu como construtor, como vou empregar gente também, emprego, renda para todo mundo. Um banheirinho simplesinho, é simples disso. Então, você arrumou, vai acabar aquele problema sempre. Toda vez que você tá ali, vendo aquela coisa esquisita, né? A gente vai mudar tudo. E pintar, né? Sempre bom. Tem parte da casa que nunca foi pintada, cobrir uma parte dela que está sem cobertura, né? E várias coisas, né? Mas principalmente o telhado, né? Já tem uns 30 anos que esse telhado foi feito e ele nunca foi reformado, né? E está com bastante goteiras. E é isso. Seria maravilhoso. A gente quer, claro, aumentar a loja e crescer mais, né, e contratar mais funcionários. E eu não vejo a hora desse crédito sair, né? Que é muito bom. O programa Reforma Casa Brasil, elaborado pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Ministério da Fazenda, disponibilizará 30 bilhões de reais em linhas de crédito com taxas de juros reduzidas e subsidiadas para reformas, ampliações e adequações de moradias.
Tem a palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. Boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar saudando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero saudar o ministro Rui Costa, o ministro Fernando Haddad, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a representante do BID no Brasil, Anete Kilmer, o Paulo Engler, que é o presidente executivo da Abramate, o Cássio Tucunduva, que é presidente da Anamaco, saudar o Eduardo Borges da Silva, que aqui está representando a sociedade civil, saudar aos nossos parlamentares, nossos senadores, deputados, saudar o meu time aqui, o secretário Ailton, o secretário Augusto, o secretário Denis, o secretário Guilherme Simões e as senhoras e os senhores. Presidente, hoje é um dia muito importante. E nós fizemos aqui, separamos uma apresentação para sintetizar o momento que nós estamos vivendo na questão do ataque e do combate ao déficit habitacional, que sempre foi uma bandeira do seu governo, e o momento mágico que nós estamos vivendo hoje com as ações implementadas pelo seu governo. Queria pedir para passar a primeira página, por favor. Hoje, presidente, nós podemos dizer que nós temos uma política completa para nós reduzirmos o déficit e, se Deus quiser, um dia finalizarmos o déficit habitacional dele, deputado Ricardo Maia. Que é, presidente, desde que nós chegamos, o primeiro passo foi nós retomarmos o Minha Casa Minha Vida e darmos foco às famílias que foram excluídas da política habitacional do Brasil, presidente, que foi fundamentalmente as famílias do faixa 1. Essas famílias haviam sido excluídas, essas famílias não tinham como ter acesso aos programas habitacionais do Brasil. Nós retomamos o Minha Casa Minha Vida e, a partir das medidas que nós implementamos, esse número já se mostrou muito forte quando, no ano passado, para o senhor ter uma ideia, senhoras e senhores, as famílias do faixa 1, que são famílias até R$ 2.850, foram responsáveis por 43% de todos os contratos do Minha Casa Minha Vida, foram famílias do faixa 1. O número que nós estamos chegando de contratações, presidente, nós estamos chegando nesse momento a 1.850.000 novos contratos do Minha Casa Minha Vida, sendo que em obra nós temos hoje mais de 1.100.000 casas sendo construídas no Brasil. Mas nós tínhamos algumas lacunas do programa que o senhor vem cobrando, e aqui eu quero relembrar a todos vocês que o presidente Lula sempre nos pediu, ministro Rui, você vai lembrar disso também, que nós deveríamos ampliar o atendimento do Minha Casa Minha Vida. Era uma coisa que o presidente sempre nos cobrava, que o Minha Casa Minha Vida pudesse também atender as famílias da classe média, e nós criamos um novo momento, nós fizemos a criação do Minha Casa Minha Vida classe média para atender as famílias até R$ 12.000. E, há 15 dias atrás, com a criação da nova poupança, presidente, isso fortaleceu mais ainda o atendimento às famílias da classe média que até esse momento estavam desassistidas diante da taxa de juros que estava sendo disponibilizada pelos bancos para dar crédito para quem queria realizar o sonho da casa própria. Aí, presidente, faltava exatamente o quê? O atendimento à questão da reforma. Porque muitas das famílias, presidente, elas não querem ter um novo teto, mas elas querem ter direito a fazer um cômodo a mais, a fazer um banheiro, a melhorar o telhado, a fazer uma pintura na casa, a fazer um reboco. E hoje, isso está proibitivo para as famílias das classes mais baixas, e por isso nós fizemos a criação desse novo programa, que é o Reforma Casa Brasil, que vai atender
tanto as famílias das classes mais baixas, quanto as famílias de classe média. Para vocês terem uma ideia, segundo o resultado do cruzamento que foi firmado pelo IBGE com a Fundação João Pinheiro, hoje o Brasil tem inadequação habitacional, deputado Boulos, cerca de 12,5 milhões de famílias estão hoje em inadequação. O que é, pessoal, uma inadequação? O que a Fundação João Pinheiro estabelece como inadequação, presidente? O IBGE junto também. É aquela família que não tem um banheiro próprio. É aquela família que todos moram em um só cômodo. É aquela família que não tem um reservatório de água. Então, são essas famílias que nós estamos atendendo hoje para que nós possamos reduzir o déficit. Mas eu quero aqui, presidente, dizer uma fala que o senhor tem destacado sempre, que é por que o déficit habitacional não vem caindo na proporção dos esforços que nós temos feito. Presidente, só para você ter uma ideia, senhoras e senhores, a partir dessa política pública que foi feita, as ampliações do crédito no Minha Casa Minha Vida, as ações do Minha Casa Minha Vida do melhoramento feito, deputado Hildo Rocha, e com esse programa que nós temos fazendo hoje, de melhoria habitacional, das reformas, a gente vai avançar mais. Mas o número que nós alcançamos agora, presidente, é o menor número da série histórica do déficit habitacional do Brasil, que é o número de 7,6%. E isso aconteceu no seu primeiro ano de governo, o que prova que nós estamos no caminho certo, porque a política pública ela só foi, na verdade, ampliada. Então, se 2023 foi o menor número da série histórica, 24 ainda vai ser melhor, 25 e 26 nós vamos avançar, e com isso, presidente, com essa política que nós estamos atacando hoje aqui, a gente amplia ainda mais a atenção da redução do déficit habitacional no Brasil. A próxima, por favor. Eu passo agora, senhoras e senhores, a falar especialmente de como é que a política pública, essa nova política pública inovadora que está sendo criada hoje no governo federal, do governo do presidente Lula, que nós vamos primeiro dividir em 3 faixas de renda. Na primeira faixa, nós vamos atender as famílias até R$ 3.200. Na segunda faixa, de 3.201 até 9.600, com um valor de 30 bilhões de reais para essas 2 faixas de renda. O próximo, por favor. Opa, passou um. Pode voltar? Avançar um. Isso. Aqui eu passo a relatar para vocês quais são as regras que nós vamos fazer para as famílias que ganham até 9.600, né? O valor de crédito para essas famílias vai de 5 mil até 30 mil reais, o prazo é de até 60 meses e a prestação fica limitada, pessoal, até 25% da renda da família. Exatamente para quê? Para que a gente não amplie o endividamento das famílias brasileiras. Na primeira faixa, a taxa de juros vai ser de 1,17% e na segunda faixa de 1,95%. A próxima, por favor. Como nós precisamos também, como o senhor diz, nós temos que universalizar a política pública habitacional no Brasil, a classe média, da mesma maneira que o senhor fez no Minha Casa Minha Vida, que o senhor fez, presidente, com a nova poupança, o senhor também vai fazer o atendimento da reforma para as famílias com crédito de até de 30 mil reais, né, para as famílias até 50% do valor do imóvel e com um valor de 10 bilhões de reais e 1,95. Aí eu queria fazer uma correção do início da fala. O crédito que nós temos estabelecido não é de 30 bilhões de reais. O crédito é de 40 bilhões de reais para que nós possamos atender as famílias todas que querem realizar a reforma dentro das suas casas. O próximo. E aí, qual é o foco do atendimento que nós estamos aqui? São as famílias que precisam realizar as reformas residenciais. É a dona Maria que quer construir um cômodo a mais para
o seu filho que hoje casou, é aquela pessoa que quer fazer o banheiro que não tem dentro da sua casa, é aquela pessoa que não conseguia reformar o seu telhado e vai poder reformar o seu telhado. Esse é o atendimento que o governo do presidente Lula, que consegue enxergar as famílias. Hoje, pessoal, se uma família vai hoje até uma loja de material de construção, ela está tomando um endividamento elevadíssimo, a taxa de juros é muito elevada. O que nós estamos buscando hoje é facilitar para que aquelas famílias que querem melhorar a sua casa, que elas possam fazer. Mas não é só isso. Nós vamos movimentar a empresa, a indústria de material de construção. Nós vamos trazer mais gente para ficar empregada. Por exemplo, senhoras e senhores, as pessoas que vão, o pintor, é o ferreiro, as pessoas que vão cuidar da obra, que vão poder estar se empregando, e isso é o que a gente está trabalhando a partir do dia de hoje. Os fabricantes que estão aqui representados também vão se beneficiar com essa nova política pública, que vai injetar na economia 40 bilhões de reais, que vão empregar também arquitetos, que vão empregar engenheiros, e com isso facilitar. E o que é que nós queremos hoje, presidente? É que a mãe que quer, por exemplo, reformar o quarto do seu filho, quer botar, por exemplo, um papel de parede da Minnie, do Mickey, que quer botar um papel de parede do Roblox, que quer botar um papel de parede do seu herói favorito, é dar oportunidade às pessoas pobres desse país que querem realizar o sonho, elas vão poder fazer isso. É disso que nós estamos falando, senhoras e senhores. E isso, meus amigos, só é possível graças a um homem que tem sensibilidade de achar que todo mundo pode ter, que todo mundo pode sonhar, que não são as pessoas ricas que podem ter direito a ter uma casa boa, uma casa para melhorar. É isso, presidente, que nós estamos fazendo hoje. E mais uma vez, presidente, dizer às mães de família, aos pais de família, que podem tirar a sua árvore de Natal, que está empoeirada, tira ela, compra o pisca-pisca, que a reforma está chegando, para que vocês recebam as famílias de vocês com a dignidade que elas merecem. Muito obrigado, presidente, e parabéns por mais essa vitória do seu governo. A Caixa, operadora do programa, disponibilizará recursos extras de 10 bilhões de reais para atender a famílias da classe média. Pronuncia-se agora o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Boa tarde a todas e todos. Inicio fazendo uma saudação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao meu amigo ministro das Cidades, Jarder Filho, cumprimento todos os parlamentares presentes, ao presidente da Abramato, Paulo Enger, minha saudação, ao presidente da Anamaco, Cássio Tucuduva, também faço minha saudação, representante do BID no Brasil, a Anete Kimmer, a todos os representantes dos movimentos dos trabalhadores sem teto, em nome do Eduardo Silva, faço minha saudação, a população brasileira que se beneficiará desse programa, com certeza a expectativa é imensa. Aos nossos vice-presidentes aqui presentes, em nome da Inês Magalhães, faço uma saudação a todos, os colegas da Caixa. Eu queria pedir permissão, presidente, de fazer a saudação em nome de 2 empregados da Caixa. São os 2 empregados que mais se dedicaram, viajaram o Brasil inteiro. Elaine, que é uma colega nossa da Caixa, uma executiva da empresa, talvez não esteja nem aqui presente, e minha saudação a ela. A Thalí, você que foi uma pioneira nessa discussão, conheceu o Brasil inteiro, vendo as realidades locais, e aos demais colegas, em seu nome eu faço a saudação. Profissionais da imprensa, minha saudação. Presidente, o Brasil, antes da sua chegada à presidência,
vivia na habitação o que a gente tecnicamente chama de stop and go. O que é isso? Você tem voo de galinha, sobe, depois cai, sobe, depois cai. Tecnicamente o voo de galinha é chamado stop and go. A partir da sua chegada na presidência, nós temos dados constantes e crescentes de aplicação no crédito imobiliário nesse país. Eu fiz um estudo do ano de 2002 pelo IPCA. Lá nós aplicamos algo em torno de 3,5 bilhões de reais no crédito imobiliário nesse ano. E eu estou trazendo isso a valor constante e comparativo. Só a Caixa Econômica no ano de 2024 foram 223 bilhões de reais. Então, o que nós temos hoje no Brasil, de fato, é um programa de crédito habitacional voltado para todos os segmentos, contemplando todos os segmentos. O que faltava nesse programa era atender a algo em torno de 13% da população brasileira. Essa população que, por conta própria, se desloca aos diversos meios possíveis de adquirir os seus bens materiais para construir o seu imóvel, seja ele de que categoria for. Está aí a Abramar, que nos fala sobre isso, tem dados. Precisava dessa contemplação. Então, aqueles que moram em determinados rincões desse Brasil, ou em determinados centros urbanos, que não desejam mais abandonar a sua casa e ir em busca de uma nova moradia, porque do ponto de vista da sua convivência social, aquilo é um ambiente onde ele quer ficar, o senhor acaba de contemplar com essas medidas que foram anunciadas pelo ministro Jader. Nós estamos extremamente esperançosos e cientes de que esse programa será da mesma forma que foi o Minha Casa Minha Vida, que levou o Brasil, que em 2007 aplicava no crédito imobiliário o equivalente a 2% do PIB e passou a 2014 a aplicar 10%, nós temos certeza absoluta que as medidas que foram anunciadas na semana anterior pelo ministro Haddad, pelo ministro Jader, juntamente com essas medidas, certamente levarão o crédito imobiliário a ter, pelo menos nos próximos 3, 4 anos, 15% do PIB nacional. E o ministro Jader já falou da importância do que a gente chama da longa cauda, ou da cauda longa do crédito imobiliário, e o que isso permite com que todo o segmento seja atingido. Números já foram expressados, já foram ditos, só de uma das suas preocupações colocadas só das residências sem banheiro nesse país, são 350 mil unidades que serão contempladas com esse programa. Então, é um programa que veio para ficar, que vai complementar e fechar definitivamente, como disse o ministro Jade, todo esse contexto em volta do crédito imobiliário e da importância dele. Medidas foram adotadas anteriormente, certamente o ministro Haddad vai falar sobre elas, estruturantes nesse contexto, e nós vamos transformar com esse programa, complementado com esse programa voltado para a reforma, o que estava faltando para a gente dizer sim, o Brasil caminha em frente, o Brasil é um país do futuro, e o futuro se faz cuidando daqueles que mais precisam, inclusive de moradia. Muito obrigado. Faz uso da palavra o representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Eduardo Borges da Silva. Boa tarde a todos e a todas. Queria, primeiramente, saudar o presidente Lula.
os ministros, os parlamentares aqui presentes e, sobretudo, os meus companheiros de luta que estão aqui hoje. Presidente, é um motivo de muito orgulho para a gente estar aqui hoje, num lançamento de mais um programa que traz dignidade para o povo, principalmente para aqueles que mais necessitam. Inclusive, boa parte dessas pessoas que serão beneficiárias por esse programa estão aqui hoje e vão poder reformar suas casas que outrora conquistaram com muita luta. Então, para a gente vem com uma enorme alegria e vê esse momento como um momento histórico e um marco na construção da habitação popular nesse país. Inclusive com o próprio Minha Casa Minha Vida, que, inclusive, aqui em Brasília, vamos construir agora o nosso primeiro FDS. E já foi dito para a gente, outrora, que a lei não se aplicava dessa forma aqui. Mas com o seu governo foi possível mostrar que a lei sim se aplica dessa forma no DF. Vamos fazer o primeiro FDS e boa parte das pessoas que estão aqui hoje irão morar em um bom lugar aqui na Samambaia, com elevador, 8 andares, com varanda. Então, é com muito orgulho que a gente vem aqui hoje parabenizar o seu governo, parabenizar o senhor. Inclusive, queremos fazer um pedido especial. Na assinatura do contrato agora, queremos a presença do senhor lá com a gente, no lançamento da pedra fundamental do nosso empreendimento. E queremos ainda tirar uma foto aí com a nossa turma que veio da periferia para prestigiar esse momento tão importante para a gente agora. Muito obrigado. O Ministério da Fazenda, que participou ativamente da definição das novas taxas de juros reduzidas e subsidiadas, foi um dos responsáveis pela elaboração do programa. Neste momento, ouve-se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa tarde, presidente Lula, companheiro Rui Costa, Jader Filho, companheiro Carlos, presidente da Caixa, senhoras e senhores. Presidente, vai chegando o final do terceiro ano de mandato, a gente precisa fazer alguns anúncios para que as pessoas que leem jornal, olham para o noticiário, fixem alguns dados que, na minha opinião, são muito representativos da sua maneira de conduzir o país. E a gente esquece que faz muita diferença quem está à frente da condução do país. E às vezes a gente precisa lembrar de alguns números que expressam essa diferença. Ou, se não números, que eu não vou citar aqui, alguns símbolos importantes. O primeiro deles, presidente, que eu queria que o senhor registrasse. O senhor vai terminar o seu terceiro mandato. E eu falo dos dados de um quadriênio, dados do mandato presidencial, porque às vezes a economia pode crescer um ano, mas se ela decresce 2, qual foi o balanço do mandato, né, da pessoa? Às vezes a inflação está baixa um ano, mas de repente sobe no ano seguinte. Então sempre pegar 4 anos é uma maneira da gente respeitar o mandato da pessoa. O senhor vai terminar o terceiro mandato com a menor inflação acumulada da história do Brasil. E o mais importante, presidente, é que o senhor está batendo o seu próprio recorde, porque antes desse mandato, o senhor já tinha batido esse recorde no terceiro mandato, no segundo mandato. E aquele recorde do segundo mandato estava para ser batido. O senhor está que nem o Usain Bolt ali, que precisa voltar para a Olimpíada para superar a marca da Olimpíada anterior. O senhor voltou à presidência e botou de novo a inflação em tendência de queda, vai fechar 4 anos com a inflação acumulada menor do que o seu recorde anterior. Mas isso é um item. Aí a pessoa fala, não, mas combater a inflação, mas e o desemprego? O senhor vai terminar o seu mandato com a menor taxa de desemprego acumulada em 4 anos
da série histórica do IBGE. Portanto, só vai chegar com a menor inflação da história, combinado com a menor taxa de desemprego da série histórica. Mas alguém vai dizer, mas será que a economia cresceu? O senhor vai terminar o seu terceiro mandato tendo recuperado as taxas de crescimento desde quando? Desde quando o senhor saiu da presidência em 2010. Depois o senhor deixou a presidência, infelizmente as taxas médias de crescimento caíram ininterruptamente. O senhor retomou a condução do país, o senhor vai terminar os seus 4 anos com uma taxa média de crescimento que supera os mandatos anteriores até 2010. 2010 continua sendo um recorde, mas eu tenho certeza que o senhor vai ter tempo para bater também esse recorde brevemente. Além disso, presidente, o senhor aumentou a renda do salário no Brasil como não se via desde o começo do Plano Real. Do começo do Plano Real, quando caiu a inflação, nós tivemos um aumento da renda de salário. Desde então, esse recorde não tinha sido alcançado. Mais uma vez, o senhor voltou a presidir o país e nós estamos batendo recorde do crescimento da massa salarial e do salário médio desde o Plano Real. Eu estou dizendo isso, presidente, porque falam que o senhor tem muita sorte. E o senhor tem, felizmente, para a sorte de todos nós. Mas tem muito trabalho por trás disso. Você não consegue esses resultados todos se não fosse mais essa solenidade que vai alavancar mais oportunidades para quem mora e precisa melhorar a qualidade da sua moradia, para quem ainda não encontrou um trabalho e essa pessoa vai ajudar na reforma da casa dessa pessoa e vai melhorar um pouquinho da renda, vai fazer um bico, vai fazer uma laje, vai fazer um piso, vai azulejar uma parede, vai rebocar uma parede, vai pintar, vai fazer um cômodo novo ou um banheiro novo. Essas coisas podem parecer pequenas para nós que estamos aqui, mas para quem está com uma casa ainda por fazer, uma casa por recuperar, esses 30 mil reais, 20 mil reais, vão ser muito importantes para a dignidade da vida dessa família. Nós sabemos que esse dinheiro vai render na mão dessa família. Isso se soma a quantas vezes, Carlos, que nós tivemos aqui, junto com a Caixa, com o Banco do Brasil, para anunciar programas de crédito. A semana retrasada, nós lançamos o programa de crédito. O Banco Central apresentou para o Conselho Monetário Nacional uma nova forma de organizar a poupança do país. A caderneta de poupança que financia a habitação popular. Foi feita uma ampla reformulação que, com ingredientes que foram introduzidos para tornar barato para quem precisa o crédito, vai alavancar quase 40 bilhões de novas construções. Aqui nós estamos falando de 40 bilhões para melhoria do que já existe. Semana retrasada foi para novas unidades habitacionais. Ministro Jader, que anunciou uma meta que parecia impossível de atingir, está atingindo a meta um ano antes de terminar o governo. E já fixou um desafio novo para si próprio, junto ao presidente da República. O Minha Casa Minha Vida voltou para valer, voltou para retomar a queda do déficit habitacional no Brasil. E nós estamos a alguns passos de acabar com esse problema definitivamente, com marco de garantias, com um crédito do trabalhador, com Minha Casa Minha Vida, com uma série de programas que fazem sistema. Mas eu também faço questão de terminar dizendo uma coisa importante. Vocês ouvem falar muito da questão fiscal. A questão fiscal, o governo gasta muito, o governo só pensa em taxar bet, banqueiro. Eu quero dizer, presidente, o senhor vai terminar o seu mandato com o melhor resultado fiscal desde 2015. O senhor vai terminar com o melhor resultado fiscal desde 2015. Mas por que a reclamação, Boulos? Por que a turma reclama tanto? Sabe por quê? Porque pela primeira vez, Fernando Pimentel, nós resolvemos diminuir o déficit público do Brasil cortando a Bolsa Empresário. Não cortando dos de baixo,
não com quem precisa de moradia, não com quem vive de salário mínimo, não do aposentado, não. Dessa vez, a gente viu um espaço importante para cortar o chamado gasto tributário, que vem a ser o seguinte: é aqueles que moram na cobertura e não pagam condomínio. Essas pessoas foram chamadas a contribuir com a redução do déficit fiscal. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história desse país. Porque toda vez que tem acerto de contas, aparece alguém com uma serra elétrica para cortar o direito de vocês. Agora apareceu alguém com um ramalhete de flores para entregar uma casa para a família brasileira. Parabéns, muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu acho que hoje nós estamos tentando fechar um ciclo para resolver um dos problemas mais sérios do povo brasileiro. A questão da moradia, a questão da reforma das casas, porque nem todo mundo quer comprar uma casa nova. Nem todo mundo precisa comprar uma casa nova. Às vezes o cara tem uma casinha que ele construiu há 30 anos atrás e ele não quer mudar da vila que ele mora, ele não quer mudar do bairro que ele mora, mas está caindo o telhado. Às vezes ele tem uma lojinha que ele precisa fazer um banheiro novo para atender os clientes, um balcão novo. Ou seja, se a gente não olhar para essa gente, quem é que vai olhar? Um dos papéis mais importantes do Estado é olhar para aquelas pessoas que o mercado não tem interesse de olhar. Pode ser duro dizer uma coisa dessa, ou dizer Lula é contra o mercado. Não. O mercado é muito sábio. O mercado não gosta de fazer aposta errada. O mercado não gosta de ganhar pouco. Então, para que abrir uma linha de crédito para o cara ir comprar, sabe, um depósito de material de construção? O dono de um depósito é um empresário pequeno. Às vezes é um depósito numa vila e ele não tem condições, sabe, de ter financiamento. Se a gente consegue fazer o financiamento chegar na mão das pessoas, aquele depósito vai começar a ser frequentado. Ele vai ter, por parte da Caixa Econômica, a garantia de que as pessoas que vão pegar o crédito vão utilizar o crédito para que a gente possa fazer a reforma da casa. E assim esse país vai dar um salto de qualidade. Porque não tem muita explicação a gente vê uma notícia no jornal de que tem tantos milhões de casas no Brasil que não tem banheiro. Não tem nenhuma explicação para um país do tamanho do Brasil a gente ligar a televisão e ver que tem milhões de pessoas que vão fazer suas necessidades fora de casa no mato. Que tem milhões de pessoas que nunca tomaram um banho de chuveiro. Que tem milhões de pessoas que nunca tiveram uma torneira dentro de casa para lavar um prato. Ou um tanque correndo água para poder lavar a roupinha dos seus filhos. Eu ia falar a roupinha do marido, mas o marido precisa criar vergonha e aprender a lavar a roupa dele também. Porque se ele suja, ele tem que aprender a lavar. Então, são essas novidades, que parecem novidades, porque tem um ditado que a gente tem que aprender, gente. Esse país nunca teve um governo que tivesse qualquer relação mais íntima com a maioria do povo sofrido desse país. Não adianta conhecer teoricamente o problema. Não adianta ler um livro para, na época das eleições, ficar citando o miserê do povo. É
É preciso que já tenha sentido, que já tenha vivenciado, para que as pessoas, quando ganhar as eleições, tragam isso consigo na sua bagagem. Porque é muito fácil mudar de comportamento. É muito fácil. Nada aqui dá motivação para a gente lembrar do mundo que a gente vivia antes. Aqui é tudo mais fácil. Por isso que governar de Brasília não é o ideal. Brasília é o palácio onde a gente fica, mas a gente precisa governar sabendo que o povo que precisa de nós não está aqui. O povo que precisa de nós não precisa de bilhões, não precisa sequer de milhões, precisa de alguns milhares de reais. E é pouco. E com esse pouco que as pessoas mais humildes recebem, eles conseguem movimentar uma economia. Eles conseguem fazer a padaria da esquina funcionar, o depósito de material da construção funcionar, a lojinha que vende roupa de criança funcionar. Porque ele compra as coisas ali em volta da casa dele. E quando a economia do bairro começa a melhorar, todo mundo quer reformar a sua casa. Quem é que não quer fazer uma garagem quando tem dinheiro para comprar o carrinho? Aliás, nós tínhamos um grande intelectual brasileiro que ele dizia que o Brasil é o único país do mundo em que o carro tem casa e o pobre não tem casa. Porque tem casa que tem 3 garagens para 4 carros, para 5 carros, e muitas vezes a maioria dos pobres não tem um quarto. Às vezes as pessoas dormem apinhadas numa cama, com 4, 5 pessoas no mesmo quarto, na mesma cama, apinhadas em rede, e ninguém se preocupa com isso, porque as pessoas não vão lá. Essas pessoas mais humildes não têm condição de protestar. Muitas vezes eles não têm sindicato. Muitas vezes eles não são organizados na maioria dos lugares do país. Então essas pessoas ficam sendo tratadas como se fossem os eternos invisíveis da sociedade brasileira. Sabe, o orçamento da União não passava por essa gente. Não passava. Quem é que vai discutir pobre no orçamento? Então, o que nós estamos fazendo é tentar passar a ideia para vocês que as coisas mudaram nesse país. O que nós estamos querendo passar para vocês é a ideia de que, embora a gente governe para todo mundo, as pessoas mais necessitadas têm que ter prioridade nas políticas do governo e nas decisões do governo. E sabe o ministro Haddad, o ministro Jader, o ministro Rui, sabe o caso da Caixa Econômica? O que me incomodava muito é que muitas vezes a gente faz o programa para as pessoas mais humildes, para bem mais humildes. E chega um companheiro que trabalha, que ganha 7 mil por mês, 8 mil por mês, 6 mil por mês, um bancário, um metalúrgico, um químico, um gráfico, um policial, um trabalhador do Banco do Brasil, um próprio trabalhador da Caixa Econômica Federal. Ele ganha 8 ou 9 mil reais, não tem política para ele. Ele não é pobre, miserável, ele não é rico, então ele não existe também, porque a gente não pensa na política para essa gente. E é preciso saber que essa gente não é tão pobre, mas é quase que pobre. Porque se ele ganhar 8 mil reais e pagar um aluguel numa casa, tiver que pagar uma escola para o filho, sabe, ele não vai sobrar dinheiro para ele. O que nós estamos tentando fazer é o seguinte ditado: é que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. E muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa miséria, significa desnutrição. É isso que as pessoas não gostam. É isso que as pessoas não gostam. Os dados que o Haddad mostrou aí é uma demonstração que vocês precisam conhecer para vocês saberem o que acontece de fato nesse país. Eu tenho muito orgulho de saber que o Brasil só voltou a crescer acima de 3% quando nós voltamos ao governo, Haddad. A última vez tinha sido em 2010, quando a economia cresceu 7,5%.
De lá para cá ela caiu. Só voltou a crescer quando nós chegamos. O salário mínimo ficou 7 anos sem receber um reajuste real de salário. Não a reposição inflacionária, mas alguma coisa comparada ao crescimento do PIB. Há quanto tempo não se reajustava a tabela do imposto de renda? Quando você não reajusta a tabela do imposto de renda, você está diminuindo o poder aquisitivo do trabalhador. Então esse país era assim. As pessoas de baixo eram tratadas como invisíveis e continuava sempre mais pobre. É por isso que nós tínhamos acabado com a pobreza em 2014, tínhamos acabado com a fome e voltamos em 2023 com 33 milhões de pessoas passando fome. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer que em 2 anos e meio a gente acabou com a fome outra vez nesse país. O pessoal que acompanha mais o noticiário da imprensa sabe que tem algumas coisas que acontecem que não tem muita explicação. A primeira reunião que eu tive com a indústria automobilística, depois que eu voltei para a presidenta da República, era a indústria automobilística se queixando que estavam vendendo pouco carro. Era as empresas de representação da indústria automobilística dizendo que estavam vendendo pouco carro. De 2010, saímos de 3.600.000 carros vendidos para 1.600.000 carros, metade. Aí quando o pessoal do aço veio reclamar conosco que estava vendendo pouco aço, a gente mostrava, diminuiu 1.600.000 carros, só pode vender menos aço. Diminuiu a construção de casa, só pode vender menos aço. Quando a indústria automobilística veio reclamar, eu falei para a indústria automobilística, cara, vocês tinham o salão do automóvel no Brasil, vocês acabaram com o salão do automóvel. Como é que se explica vocês reclamarem de que não vende carro e o salão de automóveis, que era, sabe, o fogo, o cartão postal de vocês acabaram. Dia 20 de novembro, vai voltar a funcionar o salão de automóvel nesse país e nós vamos poder... A indústria automobilística, que fazia mais de 20 anos que não apresentava um projeto de carro novo, depois que veio uma empresa chinesa para cá, Rui, já anunciaram mais de 190 bilhões de reais no investimento de novos modelos de carro. É isso que faz a economia crescer. É motivação, é provocação e é seriedade. Eu duvido, e falo isso olhando nos olhos de vocês, que em algum momento teve alguém nesse país que tivesse pelo menos 10% do compromisso que a gente tem com a questão fiscal nesse país. Eu duvido. Esse país nunca foi tratado com seriedade. Nunca. Eu lembro que tinha um economista muito famoso que já morreu, que era um homem muito inteligente, muito esperto, muito sabido. O Delfim Neto, às vezes, ele brincava de enganar os outros, ou seja, ele falava que ia fazer, mas não fazia. E o que acontecia? Os outros também brincavam com a gente, fingia que ia fazer, mas também não faziam. E o Brasil ficava naquela coisa enrolada de nunca conseguir dar um passo, um salto de qualidade. Quando eu fico pensando que fomos nós que pela primeira vez resolvemos fazer uma poupança e fazer uma reserva internacional que persiste desde 2008, e se não fosse ela, a gente já tinha quebrado, e a gente mantém uma reserva internacional de 370 bilhões de dólares, o que poucos países do mundo têm. E isso permite que a gente vá carafunchando para cá, vai puxando o Haddad para cá, vai puxando o Ricota, vai empurrando a Caixa Econômica, é sempre muito subina, não vou fazer, porque não posso, não está preparada. Você vai cutucando o cara, pelo amor de Deus, paga a mão, abre o seu coração para o povo, Carlos, porra. O dinheiro não é seu, o dinheiro é do próprio povo. Ele vai amolecendo, ele já está rindo de forma mais suave. E a gente vai percebendo que é possível fazer as coisas. É possível. Quem é que imaginava que a gente conseguiria aprovar e chegar no ano que vem, o trabalhador que ganha até R$5.000 não pagar mais imposto de renda nesse país? Quem é que
acreditava que a partir de novembro a gente vai ter mais de 15 milhões e meio de pessoas, sabe, não precisando pagar mais gás de cozinha, o botijão de 13 quilos, que sai da Petrobras a R$ 37,00 e chega na casa de vocês a 140. Quem é que imaginava que a gente ia fazer um programa em que quem consome até 80 kW de energia não vai pagar nada de energia e quem consome até 120 só vai pagar a diferença? Quem é que imaginava que a gente fosse criar um programa pé de meia para garantir que milhões e milhões de meninos do ensino técnico e médio pudessem continuar estudando e não ter que entrar no mercado de trabalho precocemente, abandonando a escola? Essas coisas só acontecem por causa do compromisso originário que nós temos com o povo trabalhador do país. Ou seja, eu não nasci numa academia política para ser candidato a presidente. Eu nasci numa porta de fábrica. Então eu tenho na minha mente a certeza de onde eu vim e para onde eu vou voltar quando eu sair daqui. Eu não vou fazer pós-graduação em nenhum país do mundo. Eu vou voltar a conviver com o povo desse país, que é o responsável de me eleger pela terceira vez para presidente da República desse país. E esse povo é muito bondoso, porque esse povo, ele é muito calmo, ele tem muita esperança, ele tem uma expectativa de espera que outros povos de outros países não têm. E eles acreditam, aí é só a classe dirigente levar em conta que com muito pouco a gente resolve o problema dessa gente. Eu, quando vejo dos empresários, às vezes, criticar a gente, não, porque a gente gasta demais, porque vai criar um programa de 40 bilhões de financiamento de casa. Tinha gente que não queria que a gente criasse esse programa de reforma de casa. Tinha gente que não queria que a gente aumentasse a poupança, porque para o mercado não interessa, não sei das quantas. Você sabe que os empresários que reclamam de nós, eles têm praticamente mais de 500 bilhões de desoneração, isenção fiscal, e eles não querem baixar 1% disso. Então é preciso que a gente tenha a firmeza e a certeza de dizer, sabe, de que lado a gente está e para quem de verdade a gente quer governar. Eu quero que os empresários todos ganhem muito dinheiro. Eu quero que as suas empresas possam crescer, possam produzir, possam gerar emprego. Eu quero que a indústria automobilística venda quantos carros necessitar e só vai vender se o povo trabalhador puder comprar. Eu quero que os banqueiros ganhem dinheiro, mas não precisa extorquir o povo. Ganhe dinheiro de forma tranquila, emprestando dinheiro a juros razoável. E aí a data cai nas nossas costas. Porque o Banco Central vai precisar começar a baixar o juro, porque todo mundo sabe o que nós herdamos. Todo mundo sabe o que nós herdamos. E todo mundo sabe que nós estamos preparando esse país para ter uma política monetária mais séria. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque, embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tenha. A gente tem dignidade que muitas vezes eles não sabem que a gente tenha. E é isso que faz um país virar nação. É isso que significa soberania nacional. Um país onde o povo não tem casa, onde o povo não tem educação, onde o povo não tem comida, esse país não é soberano. Aliás, nem de país pode ser chamado. Porque para a gente falar de um país de verdade, para falar em democracia, isso tem que estar espelhado no rosto das pessoas, na roupa que as pessoas se vestem, na comida que as pessoas comem, na qualidade de educação que eles têm, na qualidade de sapato que eles calçam. É isso que dá o sentido de soberania de um país. E é por isso, companheiros e companheiras, que eu estou orgulhoso hoje. Eu estou muito orgulhoso porque estou cumprindo uma das minhas profissões de fé. Fazer com que todas as pessoas desse país possam ser beneficiadas com as políticas de inclusão social.
O Haddad falou algumas coisas aí, mas se a gente for fazer uma relação de tudo que nós batemos recorde nesse país, sinceramente, só as mulheres jogadoras do Corinthians é que bateram mais recorde do que nós, porque elas são agora ex-campeãs da Libertadores. Então, quando você fica olhando para trás, e aqui tem gente muito humilde do movimento social, mas muito preparado politicamente, aqui tem gente preparada intelectualmente, pode pesquisar. Pesquisem para saber em que momento da história esse país teve a situação que ele tem hoje. Não é só o crescimento econômico, é a distribuição desse crescimento. Porque esse país já cresceu durante 30 anos, em média 7% ao ano, e o povo continuou pobre. Esse país já teve anos que o PIB cresceu 14% ao ano, e quando o IBGE fez pesquisa ao Banco Mundial, o povo estava mais pobre. Então, é preciso a gente compartilhar o crescimento da economia com a distribuição. Tem gente que acha que a gente não pode dar aumento para o salário mínimo, mas se o PIB cresceu 2%, ele cresceu por quê? Ele cresceu porque alguém trabalhou. E as pessoas que ganham salário mínimo trabalharam. Então é justo que esse crescimento seja repartido. Nós ainda não levamos em conta uma coisa, nós estamos para adotar uma política de cuidados, que é uma coisa que a gente vai ter que pensar muito. Porque quando a gente anunciar, tem que acontecer. Mas imagina se a gente fosse dar de colocar no crescimento do PIB brasileiro a quantidade de pessoas que trabalham cuidando de parentes, cuidando de pai, cuidando de mãe, cuidando de filho, cuidando de... sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Se a gente colocasse isso no crescimento do PIB, a gente tem o PIB quase que dobrado. Porque embora essa gente não ganhe, eles produzem. E nós não levamos em conta. Então, companheiros e companheiras, eu quero, Haddad, a você, ao Galípolo, que contribuiu nessa nova política habitacional, ao Rui Costa e à Casa Civil, que são responsáveis, sabe, de colocar isso no papel, ao Jader, que é o ministro executor, e a vocês, que pressionam a gente todo dia. Eu digo sempre o seguinte, nesse governo, não parem de reclamar. Aqui nunca teve política para ajudar material de construção. Aquele pequeno vendedor de material que fica vendendo fiado, ainda na caderneta. Agora não, agora vai ter crédito e a Caixa é que vai ser o pagador desse crédito. E aí vocês vão aprender como é bom. Quando o rico tem muito dinheiro, ele vai comprar um tijolo em Paris. Quando o pobre tem um pouquinho de dinheiro, ele vai comprar um tijolo na rua e na vila que ele mora. É esse Brasil que nós queremos. Um abraço, gente. Está encerrada esta... Aí, nossa